Nós estamos caminhando para a reta final da série sobre as doutrinas básicas, as doutrinas elementares de Cristo, que estamos usando como base bíblica Hebreus capítulo 6, versículo 1 e versículo 2. Coloca, por favor, aí Hebreus capítulo 6, versículo 1 e o versículo 2. É a base bíblica para essa série sobre as doutrinas de Cristo. O texto diz: por isso, o ponto de partida dos princípios elementares da doutrina de Cristo, deixemos-nos levar para o que é perfeito, não lançando de novo a base do arrependimento de obras mortas, da fé em Deus, versículo 2, o ensino de batismos, da imposição de mãos, da ressurreição dos mortos e do juízo eterno. Então, aqui no livro de Hebreus, o escritor ele lista as 6 doutrinas básicas, ou 6 doutrinas elementares de Cristo. Qual é a primeira? Segunda? Terceira? Vai diminuindo, né? Vai aumentando o número e diminuindo as falas. Qual é a primeira? Segunda? Sem esmurecer. Terceira? Quarta? Quinta? Sexta? Sétima? Só são 6, né? Só constam 6 doutrinas básicas do Evangelho de Cristo. Então, nós já abordamos aqui sobre a fé em Deus, sobre arrependimento de obras mortas, sobre batismos. A última ministração foi sobre imposição de mãos e hoje vamos dar início ao assunto sobre a ressurreição dos mortos. Então, repita comigo: ressurreição dos mortos é uma doutrina de Cristo. Então, nós não podemos deixar de falar sobre esses assuntos, que são as doutrinas de Cristo. Estamos falando aqui, acho que pela terceira vez, sobre esse assunto. Esse ano nós vamos encerrar e talvez daqui a 2 ou 3 anos nós voltaremos de novo a falar sobre esse assunto das doutrinas de Cristo, que é um assunto indispensável. Então, se você olhar para a Bíblia, lá nos Evangelhos, Jesus veio e deu início ao seu ministério terreno. E quando Jesus morreu e ressuscitou, ele apareceu aos discípulos, deu-lhe algumas ordens e subiu para os céus e disse que iria voltar. Desde aquele dia, os discípulos, eles se espalharam por todo o mundo. A princípio não, a princípio eles ficaram um bom tempo acomodados ali em Jerusalém. Quando houve a perseguição dos religiosos, eles se espalharam e saíram por todo o mundo. E quando veio a perseguição de Roma, aí foi que se espalharam mesmo. E o cristianismo foi tomando de conta por onde passava. Mas no início de tudo, assim que Cristo foi assunto aos céus, a doutrina dos primeiros 100 anos ou mais só se pregava sobre uma coisa, que era a ressurreição. Eles saíram espalhando a notícia, a mensagem da ressurreição. Se observarmos os cultos atuais de igrejas, se você pode observar, se fala de muita coisa, se fala de muitos assuntos, mas pouco tem falado sobre uma doutrina que era a doutrina que caracterizava a igreja de Cristo no início. Dificilmente você ouve falar sobre uma doutrina tão básica e tão importante para o cristianismo, que é a ressurreição dos mortos. Entenda uma coisa. Jesus, quando estava na cruz do Calvário, ele disse: Pai, está consumado. Quando ele disse está consumado, todo mundo entende e interpreta, quando ele falou está consumado, ali todos os nossos pecados estavam perdoados. Só que não foi bem assim. É como se o está consumado fosse apenas uma face de uma moeda, que da outra face tem outra coisa na moeda. Porque Paulo, no capítulo 15 de 1 Coríntios, quando ele começa a fundamentar a doutrina da ressurreição dos mortos, em defesa, porque alguns estavam pregando que não existia ressurreição dos mortos, Paulo ele é muito claro, ele diz: olha, se Cristo não ressuscitou, nossos pecados não foram perdoados. E se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa fé. O que dá a entender é que
por mais que foi consumado a redenção na cruz, mas parece que ela foi paga na cruz, mas foi, digamos, foi validada na ressurreição. Porque o que Paulo deixa claro é que se não fosse a ressurreição, nossa fé não servia de nada. Podia baixar as portas, acabar com a igreja, porque a ressurreição é uma doutrina importantíssima para a compreensão da igreja. Então, a mensagem apostólica era justamente a mensagem da ressurreição. Eu quero ler com vocês Atos capítulo 4, verso 33. Atos capítulo 4, verso 33. Vou ler aqui com todo mundo. Com grande poder, os apóstolos davam testemunho do quê? Oi? Da ressurreição do Senhor Jesus, e em todos havia abundante graça. O testemunho que eles davam era justamente o testemunho acerca da ressurreição. Se formos lá em Atos, capítulo 17, verso 18, observe o que diz aí. Atos, capítulo 17, versículo 18. Alguns dos filósofos epicureus e estoicos contendiam com ele, havendo quem perguntasse: o que quer dizer esse tagarela? E outros: parece pregador de estranhos deuses, pois pregava Jesus e a ressurreição. Nenhuma religião pregava acerca de uma ressurreição. Somente os apóstolos começaram a falar da ressurreição. E as pessoas, eu acho que se fosse no Nordeste, eu acho que eles fariam assim: que diacho é isso? Que diacho é esse tal de Jesus que ressuscitou? Que doutrina é essa da ressurreição? Porque o que eles ouviam os apóstolos pregarem era a doutrina da ressurreição. Jesus ressuscitou. Repita comigo: Jesus, ele ressuscitou. Diga: ele está vivo. Aleluia, glória a Deus. Faz uma, assim, às vezes é bom ouvir certas coisas, é melhor ouvir certas coisas do que ser surdo, e é melhor ver certas coisas do que ser cego. Eu vi um vídeo de um corte, eu não sei se foi um corte no YouTube ou foi no Instagram, não sei. Eu vi em algum lugar um vídeo de uma mulher, ou era um homem, sei lá, questionando. Se você for lá no túmulo de Jesus, está vazio. Aí o cara disse: é óbvio, ele ressuscitou. Ei, Jesus ressuscitou. Ele não está no sepulcro, ele não está numa cruz, ele não está em nada do que as pessoas querem supor. Ele ressuscitou de fato, ele foi assunto aos céus e ele voltará. Amém? Atos capítulo 4, versículo 1 e versículo 2. Essa era a mensagem pregada pelos apóstolos. Falavam eles ainda ao povo quando sobrevieram os sacerdotes e o capitão do templo e os saduceus. Versículo 2. Ressentidos por ensinarem eles o povo e anunciarem o quê? Jesus e a ressurreição dos mortos. Queridos, que tinha uma coisa e um assunto que a igreja primitiva dominava, que a igreja apostólica dominava, era o assunto da ressurreição. Porque era o que se pregava e era o que se anunciava. E, amados, e temos que continuar com essa mensagem ainda hoje. A doutrina da ressurreição, ela precisa continuar sendo ensinada. E como toda doutrina, quando ela é pregada, sempre vai surgir os ensinamentos errados, sempre vai existir os antagonistas, tudo vai surgir contra a doutrina verdadeira. E quando os discípulos começaram a semear essa palavra da ressurreição, surgiram-se falsos mestres, surgiram ensinamentos contra a ressurreição, dizendo que não havia ressurreição, que a ressurreição era uma balela. E aí Paulo ele escreveu todo o capítulo 15 de 1 Coríntios, fundamentando a doutrina da ressurreição. Nós não cremos em um Jesus morto. Nós não cremos em um Jesus que está pregado numa cruz. Nós cremos em um Jesus que ressuscitou e está vivo. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 12,
Olha o que diz aqui, ó, 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 12. Paulo ele começa a trazer um fundamento sobre a ressurreição. Eu não vou ler aqui todo o capítulo 15. Vou fazer aqui um resumo desse capítulo 15 com alguns versículos. Olha o que ele fala no versículo 12. Ora, se é corrente pregar-se que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como, pois, afirmam alguns dentre vós que não há ressurreição dos mortos? A doutrina falsa entrou na igreja, pode deixar o versículo, não entende não. A doutrina falsa entrou na igreja e já estava convencendo pessoas na igreja de que não havia ressurreição de mortos. Entenda, sempre irá se levantar falsos ensinamentos. Sempre irá se levantar algum tipo de doutrina contrária aos princípios da palavra de Deus. Vocês estão aqui? Eu preciso que a igreja entenda uma coisa. Quem aqui é crente? Levanta a mão em Jesus. Nós não podemos ser influenciados e levados pelo que é pregado, ensinado, aí afora. O nosso fundamento é a palavra de Deus. Então, você que é crente, você precisa entender uma coisa. O crente, ele segue os princípios da palavra de Deus. E se você é crente, você precisa entender uma coisa. Você precisa entender que união estável não é da vontade de Deus. E que se você faz parte dessa igreja, está em união estável, que é união estável? União estável é uma palavra nova, substituta da palavra amancebar. Quem já viu o que é a palavra amancebar? Era amancebar. Aí parece que acharam a palavra um pouco forte, quer mudar. Gente, amancebar continua sendo pecado e sempre foi pecado. Você está aqui comigo? Então, pouco importa o que o mundo está falando lá fora. Não pode entrar aqui e nós que somos cristãos, que estamos em Cristo, aceitar a união estável como uma coisa normal diante de Deus. E não é normal diante de Deus. Então, sempre os ensinamentos falsos, eles irão entrar nos ouvidos e entrar na igreja, mas ela não pode permanecer, bater aqui e sair. Parece ficar triste ou com raiva, não sei. Então, assim, uma atmosfera que baixou assim um pouco. Você não gostou não, foi? Você veio aqui para ouvir a palavra de Deus ou ouvir a palavra do homem? Os ensinamentos errados sempre irão entrar. E com a doutrina da ressurreição não foi diferente. Com a doutrina da ressurreição, pregaram. E aí ele foi e falou isso, olha. Ora, se é corrente, pregasse que Cristo ressuscitou dentre os mortos, que era a doutrina que eles anunciavam. Aí ele diz, como, pois, afirma, ora, tinha na igreja crentes afirmando que não havia ressurreição de mortos, coisa alguma. Eu já ouvi crente dizer, pessoa que diz que é crente, fala, olha, eu não sei porque vocês pregam que Jesus vai voltar, porque ele não vai voltar mesmo. Digo, mas na Bíblia já está escrito que nos últimos dias surgirão pessoas dizendo isso. Chegou tarde, já está escrito. A doutrina da ressurreição, porque as duas últimas doutrinas de Cristo é a doutrina da ressurreição dos mortos e do juízo eterno. Essa doutrina, se ela se perder na igreja, vai surtir um efeito colateral que já se percebe em muitos crentes. Eu até falei sobre isso no discipulado sábado. Parece que os crentes dos dias atuais, parece que eles vivem sem consciência de eternidade. Parece que toda a consciência, toda a mentalidade do crente hoje só está nas coisas temporais e não nas coisas que são eternas. E a ressurreição dos mortos e o juízo eterno está focado justamente na eternidade. E aqui ele defende, olha, por que vocês afirmam que não há ressurreição dos mortos? E essa doutrina da ressurreição dos mortos, ela traz uma consciência de eternidade. Assim como a doutrina também do juízo eterno. Por isso que essas doutrinas não podem ser perdidas. A igreja não pode se encher de pessoas cuja mente, cuja cabeça só está focada em coisas temporais. No corre-corre da vida, na luta, como dizia o meu avô, na luta do dia a dia,
e cada vez mais virando as costas para Deus e as costas para as coisas de Deus, se tornando cada vez mais materialista e cada vez mais sem consciência de eternidade. Vocês estão aqui? Versículo 13. E se não há ressurreição dos mortos, então Cristo não ressuscitou. Verso 14. E se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação e vã a vossa fé, porque o que nós pregamos é a ressurreição. É Paulo falando naquela época, olha, o que nós pregamos é a ressurreição. Se não existe ressurreição, então não existe igreja, não existe Cristo, não existe nada. Versículo 15. E somos tidos por falsas testemunhas de Deus, porque temos asseverado contra Deus que ele ressuscitou a Cristo, ao qual ele não ressuscitou, se é certo que os mortos não ressuscitam. Ele está combatendo uma doutrina que surgiu dentro da própria igreja, onde havia crentes pregando que não havia esse troço, não havia esse negócio, essa coisa chamada ressurreição de mortos, porque os mortos não ressuscitam. Porque ninguém prega isso, que morto ressuscita. Qual é a religião no mundo que prega a ressurreição de mortos? Vocês estão aqui? Verso 16. Porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. Verso 17. E se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé e ainda permanecer nos vossos pecados. Ou seja, o perdão dos pecados foi validado com a ressurreição de Jesus. Se ele não ressuscitasse, nossos pecados não seriam perdoados. Por mais que foi consumado na cruz, por mais que foi pago na cruz, ele foi validado na ressurreição. Porque Paulo deixa claro aqui, olha, se ele não ressuscitasse, acabou-se. Mas graças a Deus, que ao terceiro dia, Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, se tornando a primícia dos que dormem. Aleluia. Verso 18. Ainda mais os que dormiram em Cristo pereceram. Verso 19. Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Entenda, o crente ele tem uma esperança. O mundo aí afora não tem esperança de nada. Qual é a esperança que o mundo tem? É que tudo piore. E tudo vai piorar. Olha a grande revelação do mundo atual. Só vai piorar aí fora. Mas aqueles que estão em Cristo têm uma esperança. Você tem alguma esperança? Todas as pessoas que estão sem Cristo aí no mundo, elas têm uma consciência, elas têm uma certeza que tudo vai piorar. E só vai de mal a pior. E a tendência é piorar cada vez cada vez mais. Porque qual é a esperança de cada sociedade? Onde é que está a esperança de cada sociedade? É a nova geração. São os jovens. O jovem não é o futuro da sociedade? Os jovens de hoje estão parecendo um bando de retardados. Faz uma hora, 6-7. Um bando de gente tonta. E junta 17, 15 mil jovens para assistir uma poiqueira de um campeonato de abestalhadice. Não sei nem se existe isso. Abestalhadice. Anda farmando hora, Marcelo? Quer dizer que é essa a futura geração? Está depositada nesse povo. Então, a tendência mesmo é piorar. Qual é a esperança que tem nessa geração? Gente do céu, eu não sei você, eu fico constrangido em ver. Aí eu pensando que é brincadeira, quando vai entrevistar, falam sério. Não, eu formei 5 mil auras. Como é que... Tem formado muita aura, Isaac, Mateus? Como é que pode
querer normalizar uma coisa tão idiota como essa. Não sei você, mas eu acho idiotice. Quer dizer que essa geração do Farmaura é o futuro? Então, pois está complicado, viu, o futuro? O futuro está comprometido. Tem que voltar à fase de planejamento, então. Verso 20. Mas se de fato Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele as primícias dos que dormem. Precisamos entender uma coisa. Várias vezes citou aí os que dormem. Cristo é a primícia dos que dormem em Cristo. Entenda uma coisa, para não ter confusão. Todas as vezes aqui que apresenta os que dormem em Cristo, sempre está falando em um contexto de ressurreição. E o contexto do ressurreição é o que? Ressurgir. O corpo que virou pó. Então, quando fala os que dormem, não está falando da alma, porque a alma não dorme. Quando diz os que dormem, não está falando do espírito, porque o espírito não dorme. Quando fala os que dormem, está falando do corpo humano que virou pó, que está adormecido. Então, os que dormem é falando do corpo humano. Porque todos que dormem no pó da terra ressuscitarão. Isso está escrito nas Escrituras. Então, Paulo, ele fundamentou bem em Coríntios, 1 Coríntios 15, combatendo um ensinamento que não havia ressurreição dos mortos. Se você quiser conhecer mais, leia 1 Coríntios, capítulo 15, todo o capítulo, para você entender todos os fundamentos que Paulo dá aqui acerca da ressurreição dos mortos. Então, entenda, a esperança cristã não consiste em apenas ir para o céu. Parece que os crentes de hoje, da atualidade, parece que tudo vira em torno de querer morar no céu. Isso nunca foi o foco da igreja primitiva. O foco da igreja primitiva era a ressurreição. Era a ressurreição dos mortos. Eu quero ler com você Atos capítulo 23. Coloca, por favor, na NTLH, nova tradução da linguagem de hoje. Atos capítulo 23, versículo 6. Olha o que diz aqui, ó. Atos 23, verso 6. Atos. Está 1 Coríntios. Atos capítulo 23, versículo 6. Quando Paulo percebeu que alguns do conselho eram do partido dos saduceus e outros do partido dos fariseus, disse bem alto: meus irmãos, eu sou fariseu e filho de fariseus. Estou aqui sendo julgado porque o quê? Creio que os mortos vão ressuscitar. Por quê? Porque era o que ele pregava. E ele estava ali sendo julgado por causa da pregação dele. E qual era a pregação de Paulo? Os mortos vão ser ressuscitados. Sabe por quê? Certo, quando o crente ele morre, temos pai, mãe, irmão crente, e eles morrem, eles falecem, a gente fica triste pela partida, porque foram, mas não é eternamente, nós vamos rever todos os nossos irmãos, amados. Porque os mortos, eles ressuscitam. E os que morreram em Cristo irão ser ressuscitados. Então, a morte não é o fim. Amém? Diga, a morte não é o fim. Diga, crente não tem medo da morte. Existe uma coisa que eu acho lindo na história da igreja, e eu gosto de falar sobre isso, eu gosto de rever isso. É muito lindo. Porque quando Roma começou a perseguir os cristãos, e a ordem era matar, e os cristãos acharam uma brecha na lei romana, e que os soldados não entravam em cemitérios. Aí encontraram essa brecha na lei e começaram a cavar túneis subterrâneos para ali fazer os cultos, sem a perseguição do império. Então, os crentes, bem no auge lá da perseguição, era tipo os homens pebas, só via debaixo da terra ali, cavando buraco e fazendo ali os cultos. E se diziam que eles eram malucos, se diziam que eles eram canibais, que eles comiam carne, eles comiam a própria carne um dos outros, bebiam o sangue um do outro por conta da ceia, diziam que eles matavam crianças. Então os crentes eram muito rejeitados por muita fake news que havia na época. E aí houve uma peste lá em Roma,
E essa peste era muito contagiosa. E os familiares não queriam os doentes em casa. Quando alguém adoecia, jogava na rua. Os próprios familiares abandonavam aqueles que adoeciam, jogavam no meio da rua. E quando morria ali cerca de não sei quantas mil pessoas morriam por dia. E os médicos, olha, caparam o gato, saíram de Roma, os imperadores saíram de Roma. O povo começou a sair de Roma, só ficaram ali os doentes. Quando só ficaram ali os doentes, sabe quem foi que saiu debaixo da terra? Os crentes. Saíram debaixo da terra, lá dos túneis, e foram acolher todos aqueles que foram abandonados por seus familiares. E muitos crentes pegaram a doença e morreram. Mas muitos crentes adquiriram a imunidade e muitas vidas foram salvas por conta da assistência que foi dada em hidratação àquelas pessoas, cuidar das feridas. E quando aquela praga passou, a igreja se fortaleceu, porque a imagem negativa da igreja sumiu. E aquelas pessoas que foram rejeitadas voltaram à sociedade e a igreja se fortaleceu. E a igreja praticamente se tornou um estado dentro de outro estado por causa do amor e da caridade. Sabe por quê? Porque o crente daquela época não tinha medo da morte. Eles enfrentavam a morte todos os dias. Eles faziam um espetáculo com crente, as feras vir para devorar os crentes. E o legal que eles queriam era ver os crentes lá em prantos, era ver os crentes correndo, ver o medo deles. Só que para a frustração de todo o público e para os imperadores romanos, os crentes chegavam de mãos dadas e começavam a cantar e a louvar o Senhor. Devorados pelas feras. Aquela geração, eles tinham um fundamento na doutrina da ressurreição. O que era a morte? Um detalhe. Entenda, se você é crente e tem medo da morte, falta algum fundamento na sua fé. Porque desde que crente existiu, a morte nunca fez medo a crente nenhum. Nós só estamos aqui porque muito crente morreu para garantir que a palavra da fé chegasse aqui. O sangue de Jesus nos deu o direito da salvação. Mas nós só ouvimos a salvação porque homens e mulheres derramaram seu próprio sangue morrendo sem negar Cristo. E nós estamos numa fé fundamentada em sangue. Porque homens e mulheres não tiveram medo da morte. Não tiveram medo da morte. E nós estamos aqui hoje ouvindo aqui a palavra sentadinho, porque pessoas deram a vida deles para que a mensagem chegasse aqui. Isso começou do outro lado do mundo. E eles foram mortos. Pedro foi crucificado de cabeça para baixo. Todos os apóstolos tiveram mortes terríveis. A morte mais branda foi a de Paulo, porque ele era cidadão romano. O cidadão romano não poderia ser crucificado, porque a crucificação era só para a pior espécie de gente. A mais desprezível, os mais desprezíveis eram que eram crucificados. Paulo, como tinha cidadania romana, foi uma morte rápida. Colocaram ele no tronco, só passaram o machado na cabeça, Paulo para um lado, cabeça para o outro. A morte mais branda, sem dor, coisa rápida. Não sei qual foi dele, não sei se foi. Teve um dos apóstolos, que eu não lembro qual foi deles, que ficou crucificado numa forma de X, e ele ficou dias ali, pregando, as pessoas passando e ele pregando, morrendo e pregando, para todos que passavam. Os crentes de hoje estão uma bênção, não estão não? Só basta você passar por ele e não dar a paz do Senhor, para ele ficar todo mimizinho. Vocês estão aqui ainda? Aleluia. 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 13. 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 13. Você crê na ressurreição? Você crê que se você não for arrebatado, se Jesus não voltar e você morrer, você vai ser ressuscitado? Crente tem que ter medo da morte? Nunca. Nunca, nunca, nunca. A morte é um detalhe. A morte não é vitoriosa sobre nós. 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 13. Não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem. Dormem está falando do corpo. Amém?
para não vos entristecerdes como os demais que não têm esperança. Você tem esperança? O mundo lá fora vai piorar, e para você? Só vai melhorar, porque que nós estamos em Cristo. Só vai melhorar. Diga, só vai melhorar. Nós temos esperança, queridos. Versículo 14. Pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem. Sabe, todo crente que morreu, quando Jesus vier na sua segunda vinda, os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro, e nós, os vivos que ficarmos, seremos arrebatados. E juntamente com eles vamos encontrar o Senhor nos ares. Ou seja, nós não vamos preceder os que dormiram. Os crentes que morreram estão aguardando a volta de Jesus. E na segunda vinda, na primeira etapa da segunda vinda, no dia do arrebatamento, todos os que morreram serão ressuscitados. Diga, eu tenho uma esperança. Aleluia. Nós não somos como os demais, queridos, que não têm esperança. Aleluia. Então, para compreender a doutrina da ressurreição dos mortos, nós precisamos ter em mente e no entendimento e no coração um fundamento básico, que é as 3 dimensões do homem: espírito, alma e corpo. O que é que nós somos? Um espírito, possuímos uma alma e habitamos em um corpo. Quando nós entendemos esse princípio, fica fácil compreender a morte e compreender a ressurreição. Então, o que é a morte? A morte não é o fim da existência. Entenda, a morte não é o fim. Morte não é deixar de existir. Morte é uma separação. Então, existe a morte física e existe a morte espiritual. Então, eu estou falando aqui de morte física. A morte física é a separação entre o corpo e o espírito. Quando há separação entre o corpo e o espírito, o corpo, como é feito da matéria, ele se torna pó. Ele volta ao pó, porque é a matéria dele. E o espírito, ele não deixa de existir. Ele continua existindo na dimensão espiritual. Coloca aí Tiago, capítulo 2, versículo 26. Tiago, capítulo 2, versículo 26. Porque assim como o corpo sem o quê? É morto. Assim também a fé sem as obras. A morte é uma separação. Entende? Lá no livro de Salmos, coloca Salmo 146, versículo 4. Salmo 146, Salmos 146, versículo 4. Sai-lhes o quê? E eles tornam, nesse mesmo dia, perece todos os seus desígnios. Isso está falando da morte física. Então, a morte física é isso, é uma separação entre o corpo e o espírito. Então, se a morte é a separação entre espírito e corpo, o que é a ressurreição? É o oposto. A ressurreição é o espírito voltando ao seu corpo. Entenda uma coisa? Não importa se a pessoa foi cremada, pegaram a cinza, jogaram no mar. Lá foi tiozinho, lá foi vovó, lá foi minha bisavó. Na natureza, existe uma lei e uma regra. Nada. Na natureza, nada o quê? Nada se perde, tudo se transforma. A folha cai da árvore, se decompõe, vira adubo, que é vitamina, tudo que a planta precisa para nascer mais folhas, mais frutos. Nada se perde, tudo se transforma. E uma única ordem de Deus fará com que onde houver qualquer, pó, que for do ser humano, ou seja o que for, vai voltar ao seu corpo e o espírito vai retornar. A ressurreição é quando o espírito volta ao corpo.
Lucas capítulo 8, versículo 54. Coloca, por favor, aí. Lucas capítulo 28, versículo 54. Vamos ler aqui sobre a ressurreição da filha de Jairo. A ressurreição é quando o espírito que saiu do corpo, ele volta para o seu corpo. Porque a morte é a separação. O espírito sai do corpo, se separa do corpo. Mas a ressurreição é quando o espírito volta ao corpo. Cadê? Lucas capítulo 8, verso 54. Lucas 8, 54. Repita comigo. Lucas 8, versículo 54. Entretanto, ele tomando-a pela mão, disse-lhe em voz alta: menina, levanta-te. Verso 55. Voltou-lhe o quê? E ela imediatamente se levantou e ele mandou que lhe desse de comer. Essa menina, ela estava doente e a doença estava gravíssima. O pai dela, Jairo, foi atrás de Jesus para Jesus orar por ela, para ela ser curada. Houve um monte de acontecimentos e a menina morreu antes de Jesus chegar. Quando Jesus chegou, as pessoas começaram a zombar, a dizer: a menina está morta. O que é que ele vai fazer aqui? A menina já morreu. Aí Jesus ora e o versículo diz que o Espírito voltou ao seu corpo. O nome disso é ressurreição. A ressurreição é quando o Espírito que saiu do corpo, ele volta ao corpo. Porque a morte é quando o Espírito sai do corpo. E a ressurreição é quando o Espírito volta. Então, na Bíblia nós encontramos dois tipos de ressurreição. Na Bíblia nós encontramos o milagre da ressurreição, que é uma coisa, e a ressurreição eterna, que é outra coisa. Na doutrina de Cristo, da ressurreição dos mortos, nós ensinamos e aprendemos acerca da ressurreição eterna. O que é o milagre da ressurreição? Foi o que aconteceu com essa menina. Ela foi ressuscitada, mas ela voltou a morrer. Lázaro, amigo de Jesus, morreu, foi ressuscitado, mas voltou a morrer. Não é essa a ressurreição que pregamos na doutrina de Cristo. Na doutrina de Cristo nós pregamos a ressurreição eterna. E a ressurreição eterna, ela é dividida em primeira ressurreição e segunda ressurreição. E quando falo ressurreição eterna, estamos falando de uma ressurreição para toda a eternidade. Você crê nisso? Glória a Deus. Então deixa eu falar aqui um pouco sobre a ressurreição eterna. Entenda uma coisa. Um dia, todas as pessoas que morreram, quer justas, quer injustas, todas irão ressuscitar. Todas, sem exceção. Todo mundo será ressuscitado. Porém, existe uma ordem. Existe uma divisão. Primeira ressurreição e segunda ressurreição. Tanto a primeira ressurreição é para a eternidade, quanto a segunda ressurreição também é para a eternidade. Então, encontramos algumas nomenclaturas. Quando a Bíblia fala de ressurreição da vida, está falando da primeira ressurreição. Ressurreição dos justos, primeira ressurreição. Ressurreição da vida eterna. Tudo isso é nomenclaturas para a primeira ressurreição. A segunda ressurreição, nós também encontramos nomenclaturas, como a ressurreição da vergonha e o horror eterno. Quem quer fazer parte da segunda ressurreição? Tem gente que quer, está vendo? É para vergonha e horror eterno. Quem quer fazer parte da segunda ressurreição, levanta a mão. Ela é chamada de ressurreição da vergonha e horror eterno. Ressurreição do juízo. Ressurreição dos injustos. É bom rir dos outros, né, Samara? Está rindo de tu. Espero que não gere ofensa, em nome de Jesus. Coloca aí Daniel capítulo 12, versículo 2. Daniel capítulo 12, versículo 2. Está aqui já? Muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão. Uns para a vida eterna e outros para vergonha e horror eterno. Você quer fazer parte de qual ressurreição?
Da vida eterna. Se Jesus não voltar, né? Porque se ele voltar, nós não vamos nem provar da morte. Se ele voltar na nossa geração, né? Entenda. João capítulo 5, verso 28. Evangelho de João capítulo 5, verso 28. Quem crê que será arrebatado? Se formos arrebatados, nós não iremos provar da morte. Mas se não for a nossa geração, e nós descermos à sepultura, pode ter certeza que iremos ser ressuscitados. João capítulo 5, verso 28. Não vos maravilheis disto, porque vem a hora em que todos os que se acham nos túmulos ouvirão a sua voz e sairão. Verso 29. Os que tiverem feito bem para a ressurreição da vida. Os que tiverem praticado o mal para a ressurreição do juízo. Então, todos serão ressuscitados. Um para a condenação e outro para a vida eterna. Atos capítulo 24, versículo 15. Você crê na palavra de Deus? Atos 24, 15. Tendo esperança em Deus, como também estes a têm, de que haverá ressurreição, tanto como do injusto. Entenda uma coisa. O ser humano, ele foi criado para viver eternamente. O ser humano foi criado para viver eternamente. Quando o pecado entrou no mundo por meio do homem, o pecado trouxe a morte. Deus criou um plano de restauração de tudo em Cristo. E ele veio, morreu, pagou esse preço e ele ressuscitou. E quando ele veio pela segunda vez, vai trazer ordem a todas as coisas, a tudo que é bagunça. E no final de tudo, todas as pessoas serão ressuscitadas. Tanto justo como injusto, como está aí no texto. Porém, uns para a vida eterna e outros para a condenação eterna. Você quer fazer parte de qual time? Da vida eterna. Uma ótima escolha. Apocalipse capítulo 20, versículo 6. Apocalipse capítulo 20, versículo 6. Olha o que diz aqui, ó. Bem-aventurado, vocês sabem, né? O que significa bem-aventurado? Significa o quê? Mais do que feliz ou felizes. Feliz e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre esses, a segunda morte não tem autoridade. Pelo contrário, serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele os 1000 anos. Então, esse é o exato momento em que a primeira ressurreição ela é fechada. Esse está falando acerca de quando Jesus vem e derrota o anticristo. E antes de iniciar o milênio, ele vai encerrar a ordem da primeira ressurreição para dar início ao milênio. E a partir daí não haverá mais ressurreição para a vida eterna. Aí está encerrando. Por isso que ele diz, feliz e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Porque sobre esses, a segunda morte não tem autoridade. Sabe, amados? A segunda morte. O que é a segunda morte? A segunda morte, mais na frente do Apocalipse, é chamado de lago de fogo e enxofre, onde o bicho nunca morre e o fogo nunca se apaga, de eternidade a eternidade. As pessoas acham que Deus é menino. As pessoas acham que elas podem viver nesse mundo fazendo o que bem quer, o que bem entende, e que não haverá uma prestação de contas. Elas acham que é assim. Entenda, quem nos deu o dom da vida? E você acha que nós não iremos prestar conta do que ele nos deu? Se você observar os princípios bíblicos, tudo que Deus dá ao ser humano, lá na frente há uma prestação de contas. Você vai prestar conta de sua vida, eu vou prestar conta da minha vida. Todo mundo vai prestar conta de sua vida. Agora, ninguém vai prestar conta da vida do outro. Eu não sei por que as pessoas prestam tanta atenção na vida alheia, porque só vai dar conta da sua.
Eu cresci ouvindo a minha avó falar que quem olha a panela dos outros deixa a sua queimar. Quando Paulo ele escreve sobre o juízo eterno, ele diz: irmãos, não vos queixais uns dos outros, porque todos nós haveremos de comparecer diante do tribunal de Cristo. E cada um dará conta de si mesmo. Então, para que perder tempo olhando a vida alheia, se você só vai prestar conta da sua? Tem pessoa que olha tanto o filho alheio que não vê o terror que é o seu. Tem gente que vê tanto a vida do vizinho, vê tanto a vida do outro, se preocupa tanto com a vida alheia, que não tira a trave que está no dele. Olha o cisco no olho do irmão, não olha a trave, queridos. Entenda uma coisa, cada um só dará conta de si. Amém? Por isso que a gente que é pastor, que às vezes estamos aconselhando uma pessoa, a gente sabe que é quase uma causa perdida. A gente sabe que tem pessoas que estão no nível da adolescente apaixonada. O nível da adolescente apaixonada, você pode falar o que você falar. Você pode falar, olha, esse rapaz que você está apaixonado por ele é um maníaco do parque. Ele vai triturar você, vai cortar e vai jogar a sua carne para os peixes. Ela lá, não adianta. Tem pessoas que a gente aconselha só para cumprir tabela. Porque olha só, Abel apresentou uma oferta diante de Deus. Deus aceitou a oferta e aceitou Abel. Caim apresentou uma oferta, Deus reprovou Caim e reprovou a oferta. Aí Caim ficou enfesado, com raiva, saiu chutando o pau da barraca, bravo. E Deus, vendo a atitude, foi aconselhar. Deus. Imagine se fosse eu ou você. Deus. Chegou Caim. Se tu fizer o que é certo, não vai ser aceito? É só fazer o que é certo. Entrou no ouvido, saiu pelos dois. Foi matar, foi o irmão. Então tem pessoas que a gente aconselha para cumprir tabela de fato, porque vai entrar no ouvido e vai sair pelos dois. E a gente vê pessoas fazendo uma coisa errada atrás da outra, uma besteira atrás da outra, coisa que a gente está vendo que vai cair no abismo. Ó, tem um abismo na frente. Tem não. Gente do céu, Jesus. Não vê. Você já aconselhou alguém assim? Está todo mundo vendo para onde a pessoa está indo. Mas você vai aconselhar, vai abrir os olhos, vai falar. Não enxerga. Você está aqui ainda? Aleluia. Presta atenção nos princípios da palavra de Deus. Todos nós seremos julgados. Ressurreição dos mortos e juízo eterno, é difícil a gente separar elas, porque elas são impregnadas uma na outra. Eu estou tentando falar só sobre ressurreição dos mortos, mas ela é muito difícil porque estão totalmente ligados. Porque todas as vezes que tem uma ressurreição na Bíblia, após a ressurreição vem um juízo eterno. Na ordem da ressurreição, eu vou aqui apresentar a ordem na próxima ministração. Quem vai ser ressuscitado nessa ordem, primeiro são os que morreram em Cristo, a igreja. Mas quando a igreja for ressuscitada, ela já vai direto para o tribunal de Cristo. Que tem crente que chama o trono branco. Não, trono branco não confunda. Trono branco com o tribunal de Cristo. Uma coisa é uma coisa. O tribunal do grande trono branco é o juízo final, cujo juiz é para dar uma sentença eterna para toda a eternidade, de castigo eterno. O tribunal de Cristo não vai julgar pecado. O tribunal de Cristo vai julgar o comportamento dos crentes. Tem crente que é uma bênção, Jesus. A sorte de muito crente é porque a salvação não é por obras, porque se fosse, tem crente que não entrava não, amados. Tem crente que é ruim.
Eu sou de um tempo, não faz tanto tempo assim não, mas eu sou de um tempo que um comerciante, ele falava assim, eu vendo a fulano, porque fulano é crente. Hoje eu escuto totalmente o contrário. Foi crente, eu não vendo uma agulha fiado. Ser crente antigamente era sinônimo de honestidade. Hoje é sinônimo de escândalo. Mas Jesus já advertiu, ai daqueles pelos quais vêm os escândalos. Seria melhor amarrar uma corda no pescoço e jogar no mar. Porque vai prestar contas. Vocês estão aqui ainda? Eu estou falando de juízo eterno, ao invés de falar de ressurreição dos mortos. É porque é muito ligado. Agora vamos entender uma seguinte coisa. Eu falei o que aqui? Eu falei que a ressurreição eterna, ela é dividida em primeira ressurreição e segunda ressurreição. E precisamos entender uma coisa. A primeira ressurreição é a ressurreição do justo ou injusto? Do justo. E a segunda ressurreição é a ressurreição de quem? Vamos entender que existe uma diferença. A primeira ressurreição, ela existe uma ordem. Isso quer dizer o quê? Não são todos os justos sendo ressuscitados de uma única vez. Tem uma ordem ali. Já a segunda ressurreição, ela não tem uma ordem. É todos os injustos sendo ressuscitados de uma única vez. Por isso que existe primeira ressurreição e segunda. Porém, a segunda ressurreição só se dará após o milênio. Após o milênio, quando Deus vir a esse mundo, e ele vai vir a esse mundo, e quando ele chegar, está lá escrito em Apocalipse, que viu um grande trono branco, aquele de cuja presença fugiram a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. E foi posto ali tronos. E os mortos foram ressuscitados, e diz mais que o inferno vai devolver os seus mortos, o além vai devolver os seus mortos, e eles serão julgados um por um, segundo as suas obras. Esse é o tribunal dos injustos. Os justos têm uma ordem na ressurreição, e após a ressurreição haverá juízo. Então, o tribunal eterno vai começar pela casa de Deus. Você está aqui ainda? Então, só relatando aqui algumas coisas, eu estou preparando o terreno para a gente falar sobre o juízo eterno. Você quer ouvir sobre esse assunto? Falta nesse dia, não. A doutrina do juízo eterno não é para gerar medo. A palavra de Deus não tem como objetivo gerar medo. A palavra de Deus, ela está para gerar temor. Temos que ter temor a Deus e não medo. Eu vi um testemunho de um homem, disse que ele era um grande pregador da palavra de Deus. Eu nunca esqueci isso. Ele era um grande pregador. Pregador do fogo, pregador do reteté. E aí, uns irmãos foram evangelizar o presídio e estava lá o pregador preso. O irmão disse, rapaz, eu te conheço, tu era um grande pregador da palavra de Deus, tu era um grande homem de Deus, por que tu está aqui? Ele disse, realmente eu era muito fervoroso, realmente eu era um crente que estava ali pregando, era um grande ministro, mas uma coisa faltou na minha vida. O rapaz disse, o que ele temou? Temor a Deus. Parece que é uma coisa que está faltando em muitos crentes, em muitas igrejas da atualidade. Um grande homem de Deus, ele veio ao Brasil, e eu li isso no livro dele, e ele disse que ficou encantado com as igrejas brasileiras. Disse, rapaz, as igrejas brasileiras são lindas, as igrejas brasileiras são formidáveis, as igrejas, eu observei, muito organizadas, louvor excepcional, muita excelência, mas faltou uma coisa. Uma coisa eu notei que falta na igreja brasileira. E o que falta em muitas igrejas brasileiras é o temor. Eu vi um crente
um levanta, um sai, uma sede infinita. Porque tem crente que é o seguinte, se você está na rua conversando com ele, você fala sobre saúde, sobre bons costumes, bons hábitos, ele diz, eu não gosto de beber água. A coisa mais difícil que tem é tomar água. Mas quando está na igreja é uma sede infinita que não acaba. Irmão, não é tu que disse que não gosta de beber água. E na hora do culto é um levanta, vai. É uma mijadeira que não acaba nunca. Ele disse, as igrejas brasileiras têm excelência, mas elas não têm temor. Elas são irreverentes, elas conversam na hora do culto, elas se levantam na hora da palavra, elas não se preparam para, de fato, ouvir ali a palavra de Deus. E tem uns que quando dá 9 horas, começam a olhar para o relógio, parece dar uma impaciência, começam a se cotorcer. Parece que o cão acende um isqueiro na cadeira quando dá 9 horas. Que começa um negócio. Irmão, isso é um capeta acendendo um isqueiro. Não tem condições, não. Irmão, e não entre nessa modinha de sair antes de começar o culto, não. Espere terminar o culto. Porque senão começa a pegar uma moda. Quando eu terminei esse assunto das doutrinas de Cristo, eu vou falar aqui sobre normose, que é uma desgraça que está na sociedade. Que é coisas erradas que as pessoas praticam, o que é errado, e se normaliza como uma coisa certa. Eu vou falar sobre esse assunto aqui. E esse negócio de sair na hora dos avisos, espera terminar o culto. O que é que você tem que não pode esperar mais 5 minutos? E ficou o culto todo, não pode esperar mais 5 minutos. O que é que tem em sua cadeira? A gente vai orar por essa cadeira sua. Vocês gostam, né? Eu vou olhar se é você que sai cedo, antes de terminar. Espere terminar o culto, irmão. Tenha reverência. Eu cresci na igreja e tinha um tocador. Eu tocava bateria eletrônica e tinha um tocador de guitarra que ele era interessante. Ele chegava cedo ali, pegava a guitarra dele, o cabo dele, começava a tocar. E quando dava 9 horas, ele puxava o cabo. Gente, terminou o culto ainda não. Ele disse, não, deu 9 horas mesmo. Jesus só está na igreja até às 9. Depois de Jesus sair, eu não tenho mais negócio aqui, eu só venho por causa dele. Se ele saiu, eu não quero ficar também, não. E hoje ele é pastor. Eu perguntei, e aí, tu sai da igreja às 9 horas? Não. O interessante é que tem crente que é uma agonia. Eu vou terminar de 10 horas hoje de propósito. Que é uma agonia quando dá 9 horas. É uma agonia. Quer ir embora. Aí sai. Aí fica na calçada conversando até 11 da noite. Explica que ciência é essa. Quer dizer que toda essa ansiedade, toda essa gastura é para ficar conversando lá na calçada? Vocês estão aqui? Brincadeira, eu vou terminar 10 horas não, só brincando. Amém? Você foi abençoado? Então, estou preparando vocês para a próxima ministração sobre juízo eterno. E antes de falar sobre juízo eterno, eu só gosto de trazer à memória algumas palavras de Jesus sobre esse assunto. E vocês já estão carecas de saber. Uma coisa que eu falo aqui, que Jesus disse que até os cabelos das vossas cabeças estão todos contados. Não é, Elon? Está tudo contado. Todos os cabelos estão contados. Jesus disse, toda palavra frívola que o homem falar, ele há de dar conta no dia do juízo. Isso é só para ter ideia do quão sério Deus leva a vida. Você recebeu o dom da vida? O dom da vida é uma bênção. Amém? Não existe coisa melhor na vida do que viver. Mas deixa eu te falar uma coisa. Nós vamos prestar contas de nossa vida. Eu me lembro quando eu estava desviado no mudão da bagaceira, as pessoas me falavam, vai prestar conta a Deus de tua vida. E eu falava, rapaz, pois eu vou entregar só o papelão dentro do saco de estopa. Que eu estou dando a carga toda. Só que eu falava como um tolo. Porque às vezes as pessoas elas pensam que realmente
saber algo de Deus. Eu encontrava muitas pessoas em mesa de bar, eu conheço a verdade, e está aqui na mentira. Não conhece. Quem conhece a verdade e sabe o que é a verdade, está nos caminhos do Senhor. Ficamos felizes por você ter acompanhado mais uma de nossas ministrações. É uma alegria ter você conosco. Queremos aproveitar para te convidar a conhecer a nossa igreja. Confira nossa programação de cultos semanais e faça-nos uma visita. Estaremos de braços abertos para compartilhar momentos de fé e comunhão com você.